nesta live, todos aqueles que vão entrar na live. Hoje eu quero continuar aquele assunto que nós falamos na outra live aqui no Instagram, sobre a fé e sobre a imaginação. Nós queremos estar falando sobre a imaginação. Todos aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão entrar, vai dando like, vai apertando o coraçãozinho, para o Instagram estar divulgando nossa live para outras pessoas. Então eu quero falar que essa chave que eu falei na outra live da imaginação. E tem muita gente que, quando nós falamos, você tem que usar a imaginação do modo positivo, eu vou explicar mais detalhadamente. Lá eu só dei uma pincelada na outra live. Se você quer entender, está aqui no meu perfil, a live está aberta, você pode assistir ela. Não é muito grande, acho que 20 e poucos minutos, se eu não me engano. Você assiste essa live que nós falamos sobre a fé e a imaginação, mas eu vou introduzir de novo que a fé usa também a nossa imaginação. E eu quero mostrar como a nossa imaginação afeta a nossa fé. Eu quero explicar hoje mais de uma forma profunda como a nossa imaginação afeta a nossa fé. Eu falei na outra live que Deus falou para Abraão: saia e olhe as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Então, sempre quando Abraão olhasse para o céu, ele ia imaginar que a descendência dele seria como a estrela do céu. E eu falei que, como o céu, eu já estive no Nordeste, no sertão do Nordeste, é muito mais estrelado do que nas grandes cidades, por causa da poluição e por causa das luzes da cidade, não conseguimos ver tantas estrelas. Mas quando eu era criança, eu fui no planetário e eles mostraram, e aquela cena me impactou. Ele falou assim: aqui no planetário tem em São Paulo, eu acho que não tem em outra cidade do Brasil, e eles falaram que era daquela maneira que o céu era para ser, era forrado de estrela, não tinha um espaço vazio sem estrela. E eu fiquei impressionado, falei: eu achei bonito aquilo. Aquela cena, não me esqueço, eu era criança, não sei se tinha 8 anos, 9 anos, 7, não lembro se era o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino do primário, mas aquilo me impactou. Então Deus estava usando a imaginação de Abraão. Olha as estrelas, assim será a sua descendência. Olha para as areias da praia, assim será a sua descendência. Então Deus estava usando a fé de Abraão para ele usar também a sua imaginação. A nossa fé funciona junto com a nossa imaginação. Você tem que imaginar. Eu falei nessa outra live, só estou repetindo algumas coisas para nós ir mais fundo aí. Quando você orar por algo que você está pedindo, você já tem que imaginar que recebeu isso. Jesus diz: tudo que você pedir crendo que já recebeu, você já recebeu. Então tudo que você pede já crendo que já recebeu aquilo, você já recebeu. Fernando Gama, seja bem-vindo. Então você precisa usar a sua imaginação. Eu vou dar um exemplo. Às vezes nós damos um exemplo de coisas materiais que é mais palpável, fica mais fácil de às vezes as pessoas entender. Vamos dizer que a pessoa está pedindo uma bicicleta, como o Paul Yong-Chu fala no seu livro Quarta Dimensão. Ele fala: fiquei grávida. Eu falo: eu recebi pela fé. Ele já creu e ele deu um exemplo que ficou grávido daquela bênção. Pedindo uma bicicleta a Deus. Quando você pedir algo a Deus, você já tem que imaginar andando sobre a bicicleta, pedalando. É a sua fé junto com a sua imaginação. E eu vou mostrar como a imaginação afeta a nossa fé e afeta nosso corpo, afeta tudo na nossa vida. Então, quando aquele que está doente, qual é o problema quando nós estamos doentes? Nós sempre imaginamos piorando, nós sempre imaginamos piorando com aquela doença. Nós estamos sentindo mal, nós estamos: eu acho que eu vou piorar, eu acho que eu vou morrer. A pessoa já imagina até o caixão, imagina o velório, já começa a imaginar coisas ruins.
Pelo contrário, se você está doente, você está orando a Deus, você tem fé em Deus, você tem que já imaginar andando. Vamos dizer que a pessoa é acamada, imaginar andando, imaginar voltando à atividade normal, trabalhando, correndo, jogando bola. Você tem que usar junto a sua imaginação. A sua fé é afetada com a sua imaginação, a sua imaginação afeta a sua fé. Eu acho tão importante essa palavra que eu vou colocar essa palavra que eu estou gravando aqui no meu Instagram, lá no meu canal. Meu canal é Pastor Ariston Júnior. Tem vários vídeos lá tremendo, tem podcast, tem um nosso programa lá chamado Podercast. Nós realizamos 19 com vários homens de Deus, apóstolo Marcelo Casagrande, apóstolo Ricardo Costa, o apóstolo Diego Maurício. Nós realizamos um dia desse com o profeta Renato, com a pastora Bruna, pastor Fabrício e muitos outros que participaram do nosso programa, pastor Alex Santo. Você não assistiu nenhum ainda, então vá lá no meu canal, tem uma playlist chamada Podcast Completo, tem o nosso Podercast, 19 programas já foi feito, assista ele que vale muito a pena, isso vai ser transformador. Então você precisa, voltando no assunto, você precisa usar a sua imaginação. E aí eu vou falar o que o inimigo tem feito com a nossa imaginação. Quando a Bíblia fala, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Você vai o quê? O que você traz da memória? Você traz imagem. Você traz pensamento. Você traz o que aconteceu no passado. Memória é algo que já aconteceu. É algo que já aconteceu e está na sua memória. E na nossa memória tem coisas boas e coisas ruins. Eu já passei por situações boas e eu já passei por situações ruins. Mas eu vou trazer à memória, eu vou puxar da minha memória aquilo que é bom, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá força. E o que é isso? É imagem. Eu lembro daquele dia que Deus me trouxe provisão. Eu lembro daquele dia que Deus trouxe um livramento. Você lembra de imagem. A memória é feita de imagem. Mesmo se for alguém falando palavra numa palestra, eu estava naquela palestra, naquela pregação, e aquela pregação transformou a minha vida. Mas você está lembrando de uma imagem, de alguém pregando, de alguém palestrando. Mesmo se for lendo um livro, eu li uma frase naquele livro, e aquele livro me impactou. Você vai lembrar de uma imagem. A sua memória é feita de imagem. E eu vou trazer em memória, eu vou puxar da minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá fé, aquilo que me dá ousadia. É igual Davi quando foi falar com Saul para enfrentar o gigante Golias. E aí Saul falou assim, você não pode enfrentar o gigante. Você é moço, você é novo. O gigante é um homem de guerra. Gigante e um homem de guerra não era só porque ele era alto, gigante, mas porque ele era um soldado, era um homem de guerra. E o Davi era um menino, era um adolescente. Mas aí Davi trouxe a memória, falou assim, Deus me deu vitória sobre o urso e sobre o leão. Eles vieram pegar a ovelha do meu pai, eu fui lá, ataquei o urso, ataquei o leão e venci os dois. Ele trouxe a memória, assim como Deus me deu vitória sobre o urso, sobre o leão, Deus vai me dar vitória sobre esse gigante. Deus vai me dar vitória sobre esse gigante. Assim como Deus me deu vitória, Deus vai me dar vitória. Então, você precisa trazer em memória, e isso chama imagem. O que está na sua imagem, nos seus pensamentos, aquilo que já aconteceu de vitória. O inimigo trabalha na nossa mente, e eu vou falar porque ele ataca a nossa imaginação. E por isso que quando nós vamos falar de imaginação na igreja, até a igreja pensa que é coisa errada, coisa da nova era. Está tudo na Bíblia. Tudo que pensar está lá em Filipenses. Pense o que é bom, que é puro, que é de louvor. Tudo que pensar, que seja algo que agrade a Deus. Fala do poder do nosso pensamento. Assim como imagina a sua alma, assim está lá em Provérbios. Assim como eu me imagino, é isso que acontece. O que você imagina de si, do próximo, da vida, de Deus, é isso que vai determinar a sua vida.
Por isso que a fé está muito ligado à imaginação. Porque quando você crê em algo, você já começa a imaginar aquilo já é uma realidade. Você começa a imaginar que aquilo já aconteceu, que a cura já aconteceu, que a bênção já aconteceu, que a porta, vamos dizer, a pessoa está procurando emprego e quando ele entra a fé no coração dele, ele já crê, e quando ele crê, ele já sabe que a porta se abriu, ele já começa a imaginar ele trabalhando, ele já começa a imaginar, como eu falei no começo desse ano, e eu acho que eu falei na última live, sobre esse ano, esse é um ano de colheita, esse é um ano de colheita, você vai colher muito mais, e vai ser uma colheita sobrenatural, uma colheita abundante. E eu já estou imaginando as colheitas, eu já estou imaginando aquilo que eu vou colher. Se você crê que esse ano vai ser da colheita, vai escrevendo esse ano da colheita. Profeta Renato, ô glória, vai estar aqui em São Paulo, hein? Fogo vai cair, vai chegar do Paraná, de Curitiba. Profeta Renato, uma benção. Pastora Bruna, um abraço para eles. César, Douglas, todos que estão entrando. Israel, seja bem-vindo. Escreve aí se for possível, escreve colheita, colheita. Ana, Shalom, César Douglas, é isso? Shalom, que Deus abençoe. Esse é um ano especial, é algo que Deus vai trazer um rompimento, um ano de colheita. Mas você precisa usar a imaginação. Você precisa usar a imaginação. O Renato escreveu o ano da colheita, o César Douglas, o ano da colheita. Glória a Deus. Os irmãos são da bênção. E sabe o que acontece? O diabo sabe que é tão forte a imaginação do homem que ele faz duas coisas. Primeiro, ele impede que a igreja fale sobre isso. Eu nunca vi, eu vi só uma vez, eu acho que o Benny Hinn pregando, eu acho que o Paul Yu-Shu, ele fala sobre isso, que ele tem um livro da quarta dimensão, que fala muito isso. Mas poucas vezes eu vi algum pastor, algum pregador pregando sobre o assunto, sobre a imaginação. Fé criativa, é isso mesmo, é uma fé criativa. César Douglas escreveu, é uma fé criativa. Eu já vi pouca gente falando. Então o inimigo trava para não ser falado. E quando é falado, como é algo novo, sempre quando você vai falar algo que parece novo, e não é novo porque está na Bíblia, sempre quando você vai falar algo que parece novo para as pessoas rejeitam, porque nunca ouviu aquilo. Então o inimigo trava para não ser falado. Quando é falado, as pessoas falam que é na nova era. E o outro ataque do inimigo, eu vou falar algumas coisas que afetam a sua imaginação para o lado negativo. Então, se eu quero ter vitória, eu tenho que estar na minha imaginação, a minha fé tem que afetar meus pensamentos e a minha imaginação. Eu já tenho que começar a enxergar, a ter essa vitória. Eu já começo a ver pessoa que está doente acamada, ele já começa a imaginar andando, saindo da cama, indo trabalhar. Aquele que pediu um carro, uma moto para trabalhar, eu preciso de um carro para trabalhar, eu preciso de uma moto, eu preciso de uma casa, eu preciso de mudar de lugar, eu preciso mudar de emprego. Começa a usar a sua fé e a sua imaginação. Meu irmão, Deus fala assim, que fala com o seu povo através de visões. Glória a Deus. Deus fala com o seu povo através de visões e sonhos. O que é visões e sonhos? É imaginação. É claro que numa forma espiritual. Você está dormindo e Deus te dá sonhos espirituais, sonhos proféticos. Você está acordado, Deus te dá visões proféticas. Mas essas visões e sonhos vêm como imagem. É uma imagem que vem na sua mente. E Deus quer te levar em outro patamar. Você muitas vezes tem a fé, mas muitas vezes não está usando a imaginação. Fé criativa, quando alinhada com a palavra de Deus, ela provoca o céu e traz realidade às promessas de Deus. César Douglas, isso é forte, hein? É forte, o César Douglas já está nessa fé criativa. Realmente, quando você alinha sua mente, seu coração com a palavra de Deus e a declaração, ninguém te segura, meu irmão. Por isso que o inimigo quer travar sua mente, o inimigo quer travar você. E uma das coisas que é algo tão simples, que eu vou falar algo que uma das coisas que ele afeta a nossa imaginação é notícia.
tem muitos jornais que só tem crimes, violência. Então o que ele está entrando na mente dele? Imagens de violência. Tinha um rapaz lá, um senhor de idade, nós tínhamos feito amizade lá numa cidade onde eu morei, chamada Nova Odessa. E aí ele tinha os seus 70 anos na época. E a mulher dele, que já tinha uma senhora também, 60 anos, visitou a minha mãe. Aí ficou lá conversando, e ela conversava bastante. Hoje ela está com o Senhor, era uma serva de Deus. E conversando, e o tempo foi embora. Mas como ele só assistia esses jornais de sangue, esses jornais violentos, tá? Ele já pensou, eita, ele ficou apavorado lá, a mulher foi sequestrada, já fizeram isso, ai, não sei o que. Ele ficou todo achando que o mal tinha acontecido. E aí ele foi pedalando até a casa da minha mãe, aí viu que ela estava lá, sossegou. Mas porque a imagem na mente dele só tem de violência, de mal. Então um jornal que só tem sangue, tem jornal que alguns gostam de falar, é como se corresse sangue da tela. Isso não vai fazer bem para você. Só violência na mente, só maldade na mente. Porque, meu irmão, no mundo, o mal está acontecendo e o bem está acontecendo. No mundo tem coisas ruins e tem coisas boas acontecendo. Mas a notícia ruim é uma forma de segurar as pessoas. O mal atrai as pessoas. Porque o jornal não passa poucas notícias boas. Mas no mundo tem coisas acontecendo de coisas boas e de coisas ruins. Nesse exato momento tem coisas ruins acontecendo e tem coisas boas acontecendo. Mas quando você só enche a sua mente de imagens, de notícias ruins, você pensa que só o mal acontece. Você acha que só o mal está acontecendo. Então as notícias, as fofocas, as coisas ruins, enchendo a sua mente. Quem gosta de fofoca, só fofoca coisas ruins, notícia. Isso afeta o seu pensamento, afeta a sua imagem. Como você vai ter uma fé e uma imagem de fé? Fica difícil. Fica difícil ter uma imagem de fé. Outra coisa que afeta a imaginação das pessoas, quem gosta de assistir filme de terror. Filme de terror é super violento, e filme de terror é arrancando a cabeça, arrancando o braço, arrancando o pé, filme super violento. Então, o que ela está enchendo a sua mente? De violência. O que ela está enchendo a imagem na mente dela? De violência. Tudo forma uma imagem na nossa mente. Uma música que você escuta, por isso que quando nós falamos assim, você vai escutar a música do mundo, nós falamos para alguém, a música do mundo tem uma letra, e a letra tem uma história, e a história cria uma imagem. Lembra disso? A história cria uma imagem. A letra da música que você está ouvindo do mundo, às vezes alguns do mundo falam assim, eu vou beber, eu vou para a balada, eu vou ficar com não sei quem, vou não sei o que, eu vou trair, eu vou fazer isso. É tudo uma história que é contada na letra, e essa história cria uma imagem na sua mente. É isso que o inimigo está aprontando, imagem de adultério, de prostituição, de bebida. Por isso que eu acho que o crente não devia ouvir música do mundo, porque tudo cria uma imagem. Então, se eu sei que vai criar uma imagem, eu vou ouvir coisas que vai criar uma imagem positiva de Deus dentro do meu coração. Uma imagem de fé. Uma imagem que vai trazer mudança, que vai trazer restauração. Então a música cria imagem, porque é uma história cantada e cria uma imagem dentro da sua mente. César Douglas diz, os olhos são cadeia da alma, profundo. É verdade, candeias, né? Candeias, isso mesmo, candeias. Se vocês estão entendendo sobre imagem, você põe aí, escreve, se você está entendendo imagem da fé. Se você não está entendendo, põe só uma interrogação, que ainda vamos tentar continuar explicando. Mas põe imagem, escreve imagem da fé. É algo simbólico que nós queremos falar, imagem da fé. Então, a letra da música cria imagem. Um livro que você está lendo, tem livros de histórias, livros de biografias, livros... Eu leio muitos livros, já li, eu acho que
talvez na minha vida toda eu li uns 1000 livros. Eu acho que uns 1000 livros eu li. Teve anos que eu li 50 livros em um ano. Porque quando eu era novo convertido, eu li lá em Eclesiastes um versículo e eu orei em cima daquele versículo. Aquele que agrada a Deus, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Eu falava, Deus, me dá isso, conhecimento, sabedoria e alegria. E o conhecimento, Deus me deu uma fome de leitura. Porque antes de me converter, eu nunca tinha lido um livro na vida inteiro. O que eu tinha tentado, antes de me converter, ler um livro, foi o Baú do Raul Seixas. Porque eu era maconheiro, era drogado, tenho meu testemunho lá no meu canal, era viciado em droga, e Deus me libertou. E aí eu tentei ler o livro dele, porque eu era fã dele, mas não cheguei nem a ler todo. Mas quando eu me converti, eu li um livro, e aí orei nesse versículo, aí Deus me deu essa fome de estar lendo, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar crescendo. E isso está comigo até hoje. É claro que eu tô, acho que lendo até devagar, mas eu continuo lendo, continuo estudando, nunca parei. Então quando você lê um livro, você imagina a cena, você imagina aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado. Então, na verdade, o filme já é imagem, né? Filme já é uma imagem que entra na sua mente. Filme, novela, são imagens que estão entrando na sua mente. Então, por isso que às vezes a pessoa é preso na mente, no corpo, na alma, por causa da imaginação. Eu conheci uma pessoa que... Conheci várias pessoas que é preso na pornografia. Na mente. Começou na mente, ele assistiu um filme, assistiu 2, assistiu 3, e a imaginação dele foi presa. Ele não pode olhar para uma mulher, ele já pensa coisas pornográficas, ele não pode... Tudo que na mente dele está sujo. A mente dele está sujo. A imaginação dele está suja, está corrompida. Por isso que o inimigo quer prender a sua imaginação. Mas que Deus possa, nessas lives aqui, eu vou estar orando para Deus nos estar lavando e nossa mente, nossa imaginação, para nossa fé poder fluir. Por isso que às vezes a pessoa tem uma fé, ele fala assim, pastor, eu tenho uma fé grande, eu tenho uma fé, mas as coisas não acontecem, porque ao mesmo tempo que ele fala, eu creio, mas na mente dele, ele está imaginando derrota, ele está imaginando coisa ruim, ele está imaginando que as coisas vão piorar, que não adianta, que não tem jeito. Então na mente dele, a imagem que está na mente dele, as coisas não vão funcionar. Então essa fé também não funciona. Jesus disse, seja feito conforme a vossa fé. Então a sua fé está ligada junto com a sua imagem. Por isso que diz lá em Efésios 3:20 que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer abundantemente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O versículo fala, pedimos e pensamos. O que pedimos e o que nós imaginamos. O que pedimos e o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida. E se você crê que esse ano é um ano de colheita, um ano que você vai viver o sobrenatural, você já tem que imaginar isso. Eu vou colher, eu vou viver um tempo de abundância, eu vou viver um tempo de prosperidade. Eu sei que Deus vai me tirar dessa situação de cativeiro. Se você estiver numa situação de cativeiro, se você estiver passando por luta, por problema, você já tem que imaginar saindo fora deste lugar e tendo um tempo de vitória, de glória. Oh, xarava, cantaralava, xalalava. E é interessante que o mundo às vezes descobre coisas bíblicas e põe em prática, muitas vezes que o povo de Deus não está pondo em prática. Tem coisas que você vê homens seculares, homens que não são cristãos, homens que são de outras religiões, de outras fés, vamos dizer assim, ou eles não acreditam nem em Deus de uma forma que nós acreditamos no Deus da Bíblia, que nós acreditamos no nosso Deus e a nossa base é a Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo está em nós. Mas eu vi um dia desse um vídeo de um homem, que ele disse que ele teve um acidente de carro e fraturou a coluna dele. E o médico disse que ele não ia poder andar mais.
E ele diz que ficou lá na cama, e ficou na cama e começou a imaginar a coluna dele sendo reconstruída. Ele começou a imaginar a coluna dele, ele ficava ali deitado e imaginando a coluna dele sendo reconstruída, os ossos para os ossos, medula, tudo. Ele teve um entendimento, não sei se ele estudou, pesquisou num livro, mas ele começou a imaginar ela sendo reconstruída. E o que aconteceu com ele? Em 3 meses ele estava andando. Em 3 meses ele estava andando. Fé está ligada à imaginação. Se você crê, mas a sua mente está poluída, está corrompida, sua mente só tem imagem de derrota, faz um propósito nesse ano, encher a sua mente das coisas de Deus. Se o Espírito Santo falar com você, tiver que largar novela, largar filmes, alguns tipos de filme, algumas coisas que você assiste, algumas coisas que você lê, algumas coisas que você participa, algumas músicas que você escuta, que atrapalham a sua fé, atrapalham a sua imaginação, então largue. O Espírito Santo trabalha em você, o Espírito Santo fala o que você precisa mudar. Eu não te conheço, mas o Espírito de Deus, ele te conhece. Mas se você ligar a sua fé junto com a sua imaginação, neste ano, ninguém vai te segurar. Então eu quero orar para Deus estar limpando a nossa imaginação. Pai, no nome de Jesus, purifica a nossa mente. Assim como o anjo tocou nos lábios de Isaías, com fogo tirado do seu altar e purificou ele da iniquidade. Envia um anjo para tocar com teu fogo na nossa imaginação, na nossa mente, e haja purificação, meu Pai. E haja purificação, meu Pai. E haja purificação, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço para todos aqueles que estão nessa live, aqueles que vão assistir essa live também pelo meu canal, que o Senhor vai tocando de uma forma sobrenatural. Haja fogo, haja purificação, haja libertação de imagem de medo, imagem de derrota, imagens que foi plantada por traumas, por palavras de maldições, todo tipo de imagem que bloqueia essa pessoa. Tira isso dessa vida e ela possa ser livre, possa ser livre e liberta para seguir e cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem nesta vida. Isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e que você possa usar a sua fé e a sua imaginação. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.